Você ainda perde horas para fazer um design para micropigmentação, principalmente se a sua cliente tem praticamente nada de pelos? Eu sou a Andréia Casagrande, especialista em micropigmentação, e eu vou mostrar para você uma maneira fácil e rápida de fazer isso sem perder muito tempo. Vamos lá? Mas antes de eu mostrar bem de pertinho, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações em primeira mão e não esquece de compartilhar naquele grupo de profissionais que você participa, que você pode estar ajudando um amigo também. Então, vamos começar? Primeiramente, eu queria dar uma dica bem importante para vocês. Vocês estão, notem, né, a sobrancelha aqui da minha cliente. Praticamente não tem pelos, né? É uma sobrancelha extremamente curta, ó. A gente quase não tem ponto alto, né? Então, o ponto alto dela está muito no meio, deveria estar um pouquinho mais pro final aqui, né? E a cauda mesmo, o ponto final da sobrancelha, ela já não tem. Né? Então ela estava falando para mim que ela mesmo tirou a sobrancelha dela a vida inteira, ela nunca foi numa profissional. Então ela foi encurtando e foi subindo, né? O que ela fez? Encurtou, subiu e foi tirando o início aqui da sobrancelha. Então nós temos uma sobrancelha extremamente espaçada, né? Neste caso dessa cliente aqui, nós não temos como fazer um design de sobrancelha somente, que não vai ficar legal. Por exemplo, se eu fizer uma aplicação de rena, aqui também não vai ficar legal, porque vai sempre dar a diferença da tonalidade do pelo dela natural com o que a gente vai fazer. Por exemplo, ela é bem branquinha, o pelo dela é mais escurecido, essa cliente está acostumada com essa sobrancelha assim, mais clara, né, rala. Então, se você faz uma sobrancelha extremamente escura para dar o mesmo tom do pelo dela, ela vai estranhar muito. Então, o ideal para essa cliente é micropigmentação, não tem o que fazer, tá bom? Então, como que a gente faz aqui? Bom, a sobrancelha dela é uma das sobrancelhas mais difíceis que tem de fazer por causa desse início aqui, né? É um início bem espaçado. Nós não podemos juntar muito também. Nós temos que trabalhar dentro da medida padrão aqui de um design de sobrancelha, que é 2 centímetros de espaçamento aqui, certo? Então, se nós temos 2 centímetros, eu tenho que ter 1 centímetro para cá, 1 centímetro para lá. Como que eu vou descobrir a altura dessa sobrancelha? Então, eu vou pegar e vou fazer isso aqui, ó. Estou usando uma linha, tá? Com o lápis dermatográfico da Mitsubishi. E eu vou fazer a primeira linha aqui, ó. Ó. A gente tenta, gente, usar sempre o máximo do natural da nossa cliente, certo? Então, eu não vou inventar nada. Eu não vou colocar a sobrancelha dela aqui em cima e nem muito embaixo. O que tem de natural para me dar como guia aqui é esse pouquinho de pelo da minha cliente. Então, eu vou usar ele como guia, tá? Então, vamos lá. Eu dou um espaçamento aqui, ó. E começo da onde tem o natural dela, ó. Eu faço uma linha. Certo? Ó. Um lado é mais alto que o outro. Ó, esse aqui tá um pouquinho mais baixo de pelo e esse quase não tem pelo. Para eu saber a altura do ponto final da sobrancelha dela, eu pego esse mesmo fio que eu tracei aqui, ó, e passo uma reta, ó. Tá? Ó. Deixa eu pegar para esse lado, que fica mais fácil. Ó. Eu vou pôr o dedo aqui, ó, na linha que eu marquei, vou seguir reto e vou aqui, ó, mais ou menos, ó. Eu já sei que eu não posso estar muito abaixo desta linha, tá? Aqui também, gente. Por que eu tô fazendo isso daqui? Porque uma sobrancelha, ela tem que ter a mesma altura, ponto inicial e ponto final, certo? Então, a gente vai ter que trabalhar dentro disso aqui. Outra coisa, essa sobrancelha, ela não pode ser muito grossa, porque a minha cliente tá acostumada com uma sobrancelha mais fina. Mas também não pode ser extremamente fina, claro, né? Esses são pontos de referência que eu tô marcando, tá? Então, aqui nós vamos pegar dessa linha que eu já deixei marcadinha e vou até, ó, aqui, ó, onde tem o natural dela, ó. Ó. Tá vendo? A pele da minha cliente é oleosa, tá?
Então, a gente tem que levar em consideração a técnica que nós vamos fazer aqui. Minha cliente já chegou me pedindo uma fio a fio com shadow, tá? Porque ultimamente tá tão famoso esses nomes na internet, né? Que as clientes já chegam pedindo o que elas querem, tá? Então, vamos lá. Ponto inicial. Agora, vamos fazer onde que vai o ponto alto da minha cliente. Não pode ser muito alta essa sobrancelha, tá, gente? Tem que tomar cuidado também. Então, a gente vai fazer um ponto aqui, ó. Tentando respeitar aqui o natural dela, ó. Desceu essa mão, desceu essa mão. Claro, gente, que essas marcações são guias, né, pra gente seguir a marcação final que a gente vai fazer aqui. E, é claro, eu faço isso muito mais rápido, que eu estou explicando pra vocês, então acaba demorando um pouco mais do que o de costume, tá? Bom, pra gente encontrar o ponto alto dela aqui, eu peço pra minha cliente olhar pra frente, né? Eu vou usar aqui a aba do nariz dela. Então, a aba do nariz, bem esse meinho aqui, ó, eu vou segurar aqui, vou passar no meio do olho dela aqui, ó, dos olhos dela, olhe bem pra frente, por favor, isso. Ó, bem no meinho. Ó, aqui é mais ou menos o ponto que a gente tem que trabalhar, tá? Eu gosto muito de desenhar a sobrancelha à mão livre, gente, porque eu tenho um controle muito melhor, né? Mas só para ter uma base, para quem tá iniciando aí, os pontos que tem que se preocupar em marcar. Ó. E o ponto final é o cantinho da aba do nariz, cantinho dos olhos, cliente olhando para cima, para mim, por favor, isso. Então, eu vou passar o cantinho aqui, vou passar outro cantinho aqui dos olhos dela e vou fazer uma marcação aqui, ó, tá? Aqui desse lado, mesma coisa. Cantinho do nariz, cantinho dos olhos e vou fazer uma marcaçãozinha aqui também, certo? Então, tem que passar bem no cantinho dos olhos. Por que minha cliente, ela não pode estar de olhos fechados para eu fazer isso? Porque fecha o olho um pouquinho. Isso, porque quando ela fecha o olho, a gente perde o limite aqui. Então, eu faria uma sobrancelha, se eu fosse com o olho dela fechado, mais pra baixo, ó. Daria diferença. Numa sobrancelha acaba dando diferença. Então, por isso, eu prefiro com os olhos abertos. Ponto inicial, então. O que eu faço, Andréia? Você pode fazer o ponto central aqui. Bem no meio do nariz dela, ó. Ó, opa. O ponto central. Ó, pra vocês entenderem melhor. Aí, se eu tô com dúvida, eu posso usar o paquímetro, tá? Eu vou mostrar pra vocês como é praticamente a mesma coisa, ó. Eu quero colocar o meu ponto central aqui, certo? Ó, deu certinho. Aí, eu vou colocar 1 centímetro pra cá, 1 centímetro pra cá, certo? Ó, isso usando o paquímetro, que muitas pessoas não sabem usar, não gostam de usar paquímetro, então eu vou mostrar pra vocês, ó. 1 centímetro no meu paquímetro, então eu coloquei 1 centímetro pra cá. Aí eu venho com a minha caneta ou o meu lápis e marco 1 centímetro aqui, que é onde iniciaria a sobrancelha da minha cliente, certo? E mais 1 centímetro pro outro lado, porque a gente tem que ter 2 centímetros mais ou menos. Eu posso ter um pouquinho mais de 2 centímetros em alguns casos? Pode. Se na hora de finalizar minha cliente achar que tá muito junto, eu posso trazer um pouquinho mais pra cá. Mas só pra dizer 2,5, né? Então, seria 1,25 pra cada lado. Então, ó, isso e isso. Agora, sabe aquele jeito tradicional que eu ensino pra vocês? A abinha do nariz, ó. Olha pra vocês entenderem como não tem a necessidade do paquímetro, ó. A abinha do nariz, ó. Então, não tem a necessidade, eu posso fazer a mão livre. Ponto central, eu posso fazer a mão livre também, ó. E as abinhas do nariz me dão essa direção. Então, eu preciso de paquímetro? Não preciso de paquímetro, tá? Agora, vamos ver aqui, gente, ó. Com o paquímetro, normalmente as medidas, assim, padrões de ponto alto é 4,5, tá, gente? Vamos ver aqui. Ponto central, ó. No olhômetro, foi um pouquinho só mais pra lá, certo? Ó.
Então, também, se você quiser fazer no olhômetro, dá, ó. E tá certinho batendo os dois lados. Os dois lados tá um pouquinho mais pra lá. Você pode deixar. Então, não tem total necessidade do paquímetro, por isso que eu falo. Eu gosto da mão livre, né? A mão livre me permite criar de verdade. E, assim, nós somos artistas, né? Então, a gente precisa realmente desenhar. A gente precisa olhar para o cliente e ver o que combina com ele. Bom, agora com os pontos já marcados, agora eu vou criar a minha caixinha aqui, que a maioria conhece como caixinha. Estou usando a caneta da Mitsubishi branca da linha Signo, tá? E vamos lá. Nós vamos ligar os pontos agora, ó. Ponto inicial com ponto alto, ó. Eu vou passar aqui para vocês, ó. Eu venho até aqui em cima, aonde eu marquei que teria que ser o meu ponto alto. Lembrando que o corpo da sobrancelha é sempre maior, né? E eu não desço muito,